A gente só está aguardando um pouquinho a Fátima. Já está com um probleminha. Não está ouvindo? Oi, Fátima. Agora acho que Seguiu? sim. Peraí. Como eu faço? Ao contrário. Agora sim. Oi! Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Ah, então tá bom. Seja Seja muito bem-vinda. bem-vinda. Opa, que venha daí que eu batizo daqui, tá, Márcia? Seja muito bem-vinda aqui às nossas lives. E aí, boa noite para quem acabou de entrar. Sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou a Dinora Stefano e a... Eu sou a Márcia Quenussar, nós somos as mentoras e canalizadoras do ISRA. E a gente convidou a Fátima, né, hoje, que é uma das veteranas aqui, das terapeutas, para estar passando um pouquinho, né, o relato dela, dos atendimentos, né, e como ela atua, né, no ISRA. Isso aí, Fátima. Agora é com você. Conta pra gente aí toda a sua trajetória. Fala um pouco de você, como que você entrou na ICRA. Conta aí para eles como é que foi tudo isso. Obrigada, gratidão pelo convite. Eu estou escutando um assobio, assim, no fundo, não sei se sou só eu. Desculpe, é que se vocês me derem licença um segundinho, eu vou lá fazer ela calar o bico e eu já venho. Um minutinho, por favor. Desculpa, peraí. Enquanto isso, Fátima, vamos conversando, né? Aí você podia começar a falar. Sobre como eu conheci a terapia dos registros. Isso. Então, a terapia eu conheci porque, algum tempo atrás, né, entrei em contato com a Márcia, através das danças circulares que eu ofereci no espaço, né, uma palestra. Aí vim a conhecer o Reiki, fui fazer um curso de Reiki, e o Reiki me despertou, né, essa vontade de conhecer um pouco mais sobre as terapias, e fui paciente. Pronto, gente, desculpe. Ela começou a falar, tá? Ah, tá, desculpe, vamos lá, desculpe. Pode falar. Resolveu? Eles são meio ativos aqui, mas tá tudo bem, vamos lá. Principalmente quando fala, né? Aí eles cantam junto. Eles querem participar da live também, ficaram interessados. Vamos lá. Então, aí eu fui paciente da Márcia e da Dinorá também, no período da minha vida, e senti os benefícios da terapia de investigação e cura dos registros acásticos. Foi muito importante, né? Eu percebi uma mudança significativa de questões que eu já estava buscando, de melhora, né, em mim, né, como pessoa, na parte emocional. E aí me veio essa vontade de conhecer mais a respeito da terapia, de saber como é que funcionava, o que podia ser acessado dentro da terapia, e também para poder auxiliar as pessoas, né? Essa vontade foi crescendo, e hoje eu também sou terapeuta da investigação e cura dos registros. Muito bem. Foi um caminho, assim, parece um bem resumido, mas o caminho foi esse. E uma das nossas terapeutas mais ativas, né, Márcia? Sim, sempre tá na batalha aí. Sempre parceira aí junto com a gente. Fátima, conta pra gente um pouquinho sobre as questões das suas experiências aí com os seus atendimentos, né, com a ICRA.
dentro das síndromes e das doenças neurológicas, porque essa terapia de investigação e cura de registros acásticos, ela atua com uma assertividade muito significativa dentro de patologias físicas, né? Tanto patologias psíquicas como fisiológicas também, ajudam muito, né? Qualquer tipo também de, como é que eu posso dizer, desequilíbrio emocional, né? E aí, então, sempre essa terapia ela é sempre muito resolutiva em todas as questões, né, que a gente vê, porque a gente atende pacientes com todas as queixas possíveis e imaginárias, né? Sim. Aparecem pacientes com queixas emocionais, pacientes com queixas físicas, inclusive de doenças, né, que acometeram o físico, órgãos, inclusive. E aparecem também pacientes com questões psicológicas, com questão também ligada à depressão, e entre eles os pacientes ligados a síndromes, né? E questões neurológicas. Então, eu tive a oportunidade de receber, eu acho que nada é por acaso, então, eu acredito que, dependendo do momento, foram aparecendo pacientes específicos, né? E nos últimos tempos, tem aparecido pacientes para mim com essas questões neurológicas. Tive agora, recentemente, um paciente com síndrome de Down e autismo, e era um paciente que tinha um quadro de irritabilidade, de não conseguir dormir direito, de participar das atividades diárias, é um paciente de 16 anos, e eu atendi a mãe em primeiro lugar, né, e ela gostou muito da terapia, se sentiu muito melhor, até em questão de humor, e aí ela pediu para que eu atendesse o filho, que tem esse quadro de Down e autismo. E eu tenho feito tenho realizado a terapia nele já há uns 2 ou 3 meses, que ela quis dar continuidade, porque ela viu uma melhora, né? Porque são questões que a pessoa traz de outras experiências vividas em outro tempo e espaço. Então, são questões que não são dessa vida, né? E em relação a esse paciente, ela me relatou, até marquei aqui para trazer para vocês, que ele teve uma melhora muito grande, né? E que o quadro dele de irritabilidade desapareceu. Ele tinha uma dificuldade de se integrar e participar de propostas e atividades do dia a dia. Também passou a conseguir realizar isso com mais facilidade, dormir melhor. Então, nessa última vez que nós conversamos, ela me relatou que ele está mais atento, mais participativo. Ele tinha uma mania de se esconder, essa mania sumiu, ele passou a participar das propostas, dormir melhor, ele dormia sentado, né? Então, eram muitas questões ali, né? Porque são 2 síndromes juntas, né? Então, para reiterar, e o humor melhorou muito. Quais são essas síndromes? Então, essa síndrome desse paciente, ele tem em torno de 16 anos, é a síndrome de Down e autismo. Ele tem as 2 juntas. Então, o que eu pude verificar... Dá licença um pouquinho. E deixa eu te perguntar, esse rapaz, ele já faz tratamentos? Ele já havia feito algum tratamento, assim, relacionado a algum tipo de terapia? Para ressaltar, né, que a ICRA, ela é uma técnica, né, de uma terapia baseada na física quântica. E ele já tinha feito alguma coisa nesse sentido? A mãe relatou alguma coisa assim ou não? Não. Os procedimentos normais são
aqueles indicados pelos médicos. Tá. Ele faz fono, faz E ela decidiu fazer a terapia no filho por conta da melhora que ela teve. Porque esse é um assunto interessante também. Porque quando você tem uma pessoa com qualquer tipo de acometimento negativo, né, na família, a família sofre muito, né? E os cuidadores diretos, né, desse membro da família também tem muitos problemas. E às vezes a gente esquece isso, né? Que a pessoa ela fica tão sobrecarregada, que ela começa a desenvolver tanto desequilíbrios emocionais e até patológicos mesmo, né? Físicos, no caso, eu quero dizer. Sim, no caso dela, né, na realidade, ela me procurou justamente porque ela não se achava merecedora de ter um tempo para ela, merecedora de cuidar dela própria, né? Uma baixa estima, assim, muito grande. E aí, feito o tratamento, ela quis passar pelo tratamento, ela pôde verificar nela a melhora, e aí, sim, ela quis fazer, né, que eu fizesse o procedimento todo de 4 sessões no filho. E é óbvio, né, que ele precisou de mais sessões, por conta até de serem 2 questões muito importantes. E eu continuo fazendo, né, porque ele teve uma melhora muito grande e ela mesma falou, nossa, ele melhorou tanto que, será que a gente poderia fazer de 15 em 15 dias? Aí eu falei assim, sim, nós podemos fazer o acompanhamento dele agora, então eu atendo ele de 15 em 15 dias. Para fazer até uma o momento, manutenção, né? Mas isso é muito bacana, né? Porque a pessoa, ela tem mais uma ferramenta, né, para ajudar nesse caso. Porque não deixa de, óbvio, ter o atendimento médico, né, que é importante, mas tem esse outro lado que a gente vai tratar da energia, né, que é muito importante. E, na realidade, quando a gente muda a nossa energia, a gente muda a nossa vida. E nesse relato que você acabou de falar, que ele voltou a dormir as melhoras que a própria mãe ressaltou, né, isso é muito importante. Porque para a gente pode parecer uma coisinha pequenininha, né, mas só quem lidar com autismo, né, principalmente autismo, e ele tem as 2 síndromes, né, sabe o quanto é difícil. E também é muito importante essa relação da mãe, né, como pessoa, como ser, de se cuidar, né, de se amar. Porque como é que a pessoa que está cuidando, né, de outra pessoa, ela tem que estar bem. Né? Se ela não estiver bem, ela não vai poder acolher, né, vamos falar dessa maneira. Então, isso é muito importante. Isso é muito gratificante, né, para nós que somos terapeutas, quando você vê você facilitou isso, né, e todo o seu trabalho, a sua proposta, né, foi atingida, né, está sendo atingida. Que nem numa terapia básica, nós trabalhamos as 4 sessões, né, a gente não faz, ou né, mais uma, às vezes, mas é uma questão porque nós não temos a receita de um bolo, né, não é daquele formato, cada um é um ser único. E nesse caso, como ele traz essas 2 características, vamos dizer assim, se faz o necessário a mais. E é muito bom ver esse relato com você, né, porque também mostra o seu comprometimento, né, estar comprometida, porque hoje em que as pessoas não querem se comprometer, né? E essa terapia, ela exige esse comprometimento. Você está trabalhando com a energia da pessoa, né? Isso é muito importante. Isso que você falou, Márcia, eu assim, acabei verificando também que havia uma ansiedade da parte da mãe, posterior, inclusive até com tratamento, né? E eu sugeri que ela passasse pelo menos uma vez por mês, após o tratamento que eu já havia realizado nela, que ela passasse uma vez por mês para a gente poder fazer uma manutenção também da energia dela. Porque eu percebi em alguns momentos que a ansiedade era tanta que também comprometia na evolução do filho. Porque por mais que a gente faça o tratamento no paciente, existem outras questões envolvidas aí, que não dizem respeito somente a ele. E até, às vezes, é uma questão familiar, né, de comportamento entre os parentes.
Então eu percebi, comentei, né? Tinha uma dificuldade, inclusive, de se alimentar. Sugeri que ela deixasse ele comer sozinho, né? Isso veio até nos registros, a informação, né? E eu falei, olha, recebi tal informação. E ela realmente ela fez e foi muito bom, porque confiou de que haveria possibilidade de fazer diferente. Então, a pessoa que procura uma terapia, ela tem que ter consciência, né, de que ela tem que fazer o movimento dela também. Sim. Não é Exatamente. só a terapia. Exatamente. Né? Isso é até importante ressaltar, porque a ICRA, né, ela é uma terapia realmente que ela funciona até no sentido da pessoa conseguir caminhar sozinha, porque a pessoa ela tem que se libertar, né, de padrões, sejam eles quais forem. Então, essa também é uma terapia que não é, como a gente fala, né, não é uma terapia bengala, né? A gente dá as ferramentas energéticas para que a pessoa se melhore, se evolua, e aí ela siga o caminho dela em paz e feliz, né? Porque a evolução é para todos e é para isso que a gente trabalha. Mas muito legal esse caso, Fátima, mas você tem outros, né? Então, Sim, só para deixar aqui uma coisinha, que quando você falou, né? Tem a família, então assim, onde a pessoa mora, né? Com quem ela convive, isso também é muito importante. E uma outra coisa que você falou, durante a terapia, o terapeuta ele tem orientações, né? Além de ter as informações dos registros da caixa negativa. Então, isso auxilia muito. Então, isso é um quesinho a mais, né, nessa terapia. E aí, Fátima, isso conta mesmo. mais, que a gente está adorando aqui o seu relato. Então, eu tive um caso, ainda tenho este caso, é um caso que eu acompanho, né, de uma pessoa, uma paciente com Alzheimer, e eu já estou acompanhando há mais de 1 ano e meio. E o que eu pude verificar com esse caso é que a doença ela estacionou, ela não teve uma progressão. Houve uma mudança no humor, né, a qualidade de vida que melhorou, e ela ficou estacionada, porque quando a gente aplica, né, a terapia em si, o paciente já sabe que ele tem que manter também o acompanhamento médico que ele faz. Então, tudo é realizado de forma conjunta. E essa paciente, ela não teve uma piora. Ela me procurou num momento onde estava tendo desmaios, no momento onde ela estava totalmente desequilibrada, né? Fátima, dá licença, essa paciente, ela é muito idosa ou não? É bem idosa. Mas idosa ela já tem ela já tem mais de 75 anos, né? Já tem uma idade considerável. E há quanto tempo foi diagnosticado o Alzheimer nela? Uns 5 anos. Tá. Aproximadamente, uns 5 anos. Você está tratando dela há quanto tempo? Eu estou tratando dela há 1 ano e 7 meses. Tá. Eu comecei fazendo todo mês, né, as sessões mensais, e depois a gente evoluiu para de 15 em 15 dias. Então, hoje eu faço de 15 em 15 dias. E agora veio uma proposta, né? Eu vou avaliar e vamos ver como é que ela vai ficar, de eu fazer a sessão novamente, as 4 sessões, e depois fazer uma manutenção de 1 vez por mês, para ver como que ela vai ficar. Porque realmente o quadro dela estacionou, então eu propus que nós pudéssemos fazer isso nesse momento e fazer novamente uma avaliação de como que ela vai se comportar. Porque, assim, são casos que a gente tem que acompanhar de perto e verificar, né, como é que está sendo a evolução da pessoa, do paciente, em relação ao dia a dia, à qualidade de vida e em relação à própria doença, né? E no caso dela, um familiar me procurou quando ela estava tendo desmaios, ela estava muito esquecida, estava chorando muito, inclusive foi durante a pandemia.
Em 2020, eu comecei a tratar, né? Do meio do ano em diante. E depois disso, ela não teve mais essa condição, né? Ela realmente ficou estacionada. O que eu percebo é que a medicação dá muita sonolência, porque ela realmente tem muito sono, mas agora estão adequando os horários, né, onde que os remédios serão administrados, porque isso é importante também. Sim, com certeza. E é interessante ressaltar que, assim, não sei se já perguntaram para você, mas já perguntaram para a gente, por exemplo, se o paciente fazendo a terapia, ele iria se curar 100%. Né? Isso é uma coisa que a gente não consegue dizer, porque assim, tudo vai depender da evolução do paciente, do próprio paciente, né? E de tudo que ele faz, como a Márcia já ressaltou, se ele vive num ambiente tóxico, né? Onde tem muita agressão, seja ela de qualquer fato, se ele emocionalmente ele fica muito abalado, né? Isso vai dificultar um pouco, né? As curas e tudo mais. Agora, é legal o que você está falando, porque assim, o que a gente observa também, eu e a Márcia, quando a gente atende pacientes que têm uma gravidade maior, né, em casos de patologias físicas, que a doença ela não evolui mais. Né? E isso, para o paciente, já é um ganho maravilhoso, porque tem muita coisa que chega para a gente com um diagnóstico fechado e assim, olha, isso não tem cura, né? E isso tem também, Oi? Como tem casos também que tem a cura, né? Sim, claro, né? Mas é importante ressaltar isso. Porque uma vez chegaram para a gente e falaram assim, a pessoa está cega, ela vai voltar a enxergar? Né? A gente não sabe, porque depende da evolução de cada ser, né? Da evolução de cada um. Então, até com situações de malformações também, né? De ordem de cardiopatas, de pacientes com nefrológicos, né? Isso tudo a gente vê assim, a má formação não é que a terapia vai fazer com que o coração da pessoa volte a ser normal, né? Normal, anatomicamente normal, ou o rim, mas a gente percebe que a qualidade de vida do paciente, ela fica assim de excelência, né? Assim como você está relatando aí os seus. Bem interessante. Exatamente, é isso mesmo. O que eu percebo é que muda completamente assim, o humor, né? A pessoa, o paciente, ele se revela outra pessoa. Sim, ele vê a vida de outra forma, né? Exatamente, ver a vida de outra forma, com possibilidades, com novos sonhos, novos projetos. Eu tive uma paciente também que ela teve uma paralisia unilateral e que inclusive morou em outro país, né, mas estava aqui no Brasil. Uhum. E essa paciente, depois do tratamento, ela era outra pessoa, mais alegre, mais sorridente, mais feliz. Passou a se maquiar, cuidar dela mesma, a estima ficou muito mais elevada. Olha que legal isso. E aí a gente percebe, né? Porque não tem como não você olhar, nossa, é outra pessoa, mudou. E eu fiquei muito feliz, né? Porque realmente ela estava transbordando luz. E eu acho que é isso, né? A gente vai adentrando dentro das memórias negativas que cada um traz, que estão ali todas encapsuladas, e a gente possibilita que a pessoa, é como se a pessoa subisse vários degraus, né? É muito lindo de ver. É bem assim Eu mesmo. sou bem suspeita para falar. Nós também. A gente é suspeita. O processo, bom, mas o processo evolutivo, ele é incontestável, né? O processo evolutivo, ele realmente é incontestável. E assim, a gente observa que para tudo, né? Só não acontece se a pessoa realmente não quiser a melhora. Se ela não quiser a melhora, aí tem um pouco de dificuldade, vamos dizer assim, né? Mas que acontece, acontece. E que mais? Tem mais relatos para falar pra gente? Não, acontece rápido. Isso, não exatamente. Não é lento, é rápido. A mudança,
é muito rápida. E assim, eu posso falar por mim, né? Vou dar assim também o que eu percebi durante esse tempo todo. Quando eu passei pela terapia, eu tinha algumas questões que estavam me incomodando demais. E aí eu passei pelo mesmo evento que me causava um transtorno. E aí, sabe quando você não sente nada? Eu falei assim, nossa, o que aconteceu? O negócio evaporou. O que aconteceu? Eu tô anestesiada, né? Foi incrível. Eu falei, entendi. Agora entendi melhor ainda. Mas eu tenho um caso também de uma paciente que apresentou. Eu tenho um caso de uma paciente que ela estava apresentando uma pressão aumentada intracraniana, né, relacionada a um procedimento que ela fez no hospital, né, que não foi bom, e ela apresentou esse quadro, né, e que estava afetando, inclusive, o nervo óptico. Então, eu realizei a terapia, ela teve uma melhora significativa, fiz várias vezes, né, inclusive, foi de uma forma mais intensa, e realmente ela teve uma melhora muito grande. Mas a gente tem que ressaltar que, óbvio, que ela continuou com acompanhamento médico, fazendo os exames, isso é sempre muito importante. E como você disse, Dibra, as pessoas às vezes acham que vão vir e vai, nossa, vai acontecer, né, um milagre. Eu acredito que milagres existem. Sim. Eu acredito que esses milagres, eles existem. Mas a gente não pode ofertar um milagre, né? Eu acho que vai de muitas coisas aí, né? O merecimento, o tanto que a pessoa quer mudar, o tanto que ela se predispõe, o tanto que ela está aberta. São muitas questões que envolvem, né? Porque então, os milagres, na verdade, somos nós mesmos, né? Que deixamos acontecer. Então, é bem isso mesmo. Ô, Fátima, Hã? Quer falar, Márcia? Fala assim, um milagre, se você deixar, né? Um milagre seria a expansão da energia, né? A pessoa entrando em contato com a energia dela, que é pura, né? Que é a força, que é a luz. Quando a gente adentra aos registros acásticos negativos, a gente faz essa transformação dessa informação, então é instantânea, como você falou, né? E tem casos que é muito rápido. Então, isso é de extrema importância, né? E é bem assertiva, não tem como não acontecer. Como você falou, só se a pessoa mesmo não quiser, vai empurrada por alguém, mas isso a gente já, né, sempre orienta, a pessoa tem que querer, a gente não faz essa terapia sem o consentimento da pessoa, só se for uma criança, ou a pessoa estiver numa condição onde ela não possa responder, como em coma, ou outro evento assim, né? Então, isso é bem, bem importante também, por causa disso. E deixa eu perguntar, você há um tempo... Bom, como a Fátima ela é nossa veterana, né? Então, já são muitos anos, a gente não lembra exatamente de tudo, né? Mas eu me lembro que você... né? Mas 2017. Então, desde 2017, olha aí. Eu me lembro que você comentou com a gente uma vez que você atendeu uma paciente com paralisia cerebral, não foi? Foi. Atendi também essa paciente que tinha uma dificuldade de dormir, de relaxar, né? E a família estava sofrendo bastante com essa questão. E ela teve uma melhora, passou a dormir muito, muito, muito melhor. E a família conseguiu, enfim, respirar. Eles já não tinham mais condições, né? Porque você imagina você ficar à noite cuidando na realidade, na época era uma criança, né? E o que acontece? Ela não tinha essa coisa que a gente tem, vamos dormir e vamos relaxar. Não, ela não conseguia relaxar. Então, ela passou pela terapia também dos registros e passou a dormir. E a família passou a dormir também. Então, só por aí, né, esse ganho foi muito grande. Assim, fiquei bem feliz. A paralisia era de um grau grave, né?
Sim, um comprometimento geral, assim, completamente motor, não totalmente dependente, vamos dizer assim, né? Para comer, para se alimentar, para sentar, para tomar banho, tudo. Entendi. Então, a qualidade que poderia ser oferecida, né, através dos registros, eu acho que naquele momento foi alcançada, que era dormir melhor, né? Ter essa pausa, o corpo relaxar. Então, eu pude verificar isso, que realmente a terapia dos registros é extremamente eficaz, porque você vai na memória, né? Vai na memória negativa. Na informação. Na informação causa principal. Na informação primária e acontece a transformação, não tem como não acontecer. Né? E é interessante, né, de novo, né, que quando a pessoa recebe essa, vamos falar, transformação, ela acaba repercutindo na família, né, de uma forma não direta, mas indireta. Nesse caso até que foi bem direta, né, que todo mundo conseguiu ter o sono, né, tranquilo. Sim. O que eu percebo, assim, é que por menos, né, vamos dizer, por menos, entre aspas, né, que a terapia possa ofertar para o paciente, é um ganho já muito grande. Sim. Porque ela realmente é efetiva. É uma terapia que você vê resultado. E para todas as questões, né, questões emocionais, psicológicas, síndromes, eu assim... Oi, Márcia. Pânico, hoje a pessoa... Ansiedade. A gente já teve várias... registros negativos. Até também a gente está falando aí de pacientes, né, com síndromes e pacientes neurológicos, mas também, assim, pacientes dependentes, né, dependentes químicos de toda a ordem, a gente também já atendeu e a gente teve uma resolução muito positiva, né, né, Márcia? E Sim. Foram até pacientes à distância, né, pacientes com depressão, muita depressão, várias, assim, porque na verdade é uma técnica que ela tem indicação generalizada, né? Ela vai e você ajudar. atendeu, você atendeu à distância, não foi? O primeiro relato lá é o menino, né? Que síndrome de Down, autismo. Até pela dificuldade, né, em transportá-lo também, eu percebi assim que tinha uma necessidade pessoal da mãe que eu atendesse presencialmente, porque eu pude verificar isso em outros casos, né, que há essa, vamos dizer assim, carência, né, em levar, né, e aí eu falei, não há necessidade, isso vai ser desgastante para você. Se você quiser, podemos fazer a primeira sessão e as outras à distância, mas acabou que fiquei fazendo somente à distância. Os atendimentos, atualmente, que eu realizo, a maioria é à distância. Já fiz presencialmente, mas não tem diferença. Tanto faz a distância como presencialmente, o efeito é o mesmo. Porque tem pessoas que ainda querem ver para crer, né? Mas essa é uma das outras, né, ferramentas que essa terapia proporciona, à distância. Então, você pode chegar a atingir várias pessoas, ajudar várias pessoas, né, nesse processo de evolução, porque é um processo de evolução, e à distância. Né? Então, que nem no caso aí, seria muito, muito cansativo, né? Da mãe trazer, da criança ou outra, então a distância se faz, é efetivo e eficaz. É muito bom por causa disso também. Márcia, tinha mais uma questão relacionada a esse caso, em especial, é que é um paciente que ele não deita, ele não deitava, não se alongava. Então, ele pelos relatos, ele dormia mais que sentadinho. Então, você imagina
para ele ia ser muito incômodo também, né? Entender outras condições. Então, houve uma melhora muito grande, né, no quadro dele. Bem Quando a feliz. gente vai atender o paciente, a gente coloca todo para ele se sentir bem, né? Ele tem que estar bem para a gente poder começar a investigação. Então, isso é muito bom. E é interessante porque esses dias, esse fim de semana, né, a gente aplicou o módulo 1 do curso e teve um questionamento lá, né, que a moça falou assim, gente, mas isso é incrível, né, a gente não toca no paciente, a gente entra em contato com a energia dele e melhora fisicamente, né, e melhora sim, porque se nós não tivermos uma energia, a gente é um robô, né? A gente não tem informação. E justamente a informação do registro negativo é que nos atrapalha e bloqueia a nossa vida, né? Nas áreas, X áreas, todas as áreas, algumas áreas específicas. E aí a gente explicou que quando a gente cura, né, a gente transmuta essa informação negativa da energia, que daí imediatamente ela se transforma numa energia positiva, então a energia que se estabelece no físico vai reverberar a mesma informação positiva. E aí a melhora por isso que é muito assertiva, né, essa terapia. Porque não tem como, porque a energia não mente, né? A mente mente, mas a energia não mente. Então não tem como a pessoa não melhorar, né? Isso é fato. E é muito bacana tudo isso, porque às vezes a gente ouve, né, muitas queixas e as pessoas falam, nossa, eu já procurei tanta coisa, eu já fiz tudo que vocês podem imaginar, né, Márcia? O pessoal fala pra gente, né? Eu já fiz tudo que vocês podem imaginar, nossa, nada melhorou, nada, né? E com a terapia realmente a gente vê que a pessoa começa a visualizar uma luz no fim do túnel, né? Ela começa a ter um norte e ela realmente começa a vibrar nessa questão da melhora da qualidade de vida. E ela vai buscando dentro das informações que ela traz e tudo mais, ela vai buscando o caminho sempre da melhora, né? Isso é bacana. Uma coisa legal também falar que não porque fez quatro atendimentos, sessões, terminou. Não, a energia ela vai ficar reverberando. Porque a pessoa ela sai, ela passa a vibrar, né, em uma vibração muito alta. Então, quanto mais ela vai vibrando nessa energia, né, vamos falar de amor, né, que é a maior vibração, ela vai tendo mudanças, ela não para. Né? Então, assim, fala assim, são 4 sessões? Sim, 4 sessões que você está, mas vai e vai, porque ela está reverberando em você. Né? Então, cada vez você vai não criando também mais registros negativos, que posso criar? Pode, né? Todos nós. Na pandemia, vários registros foram criados, como registros coletivos, mas isso é assunto de curso. Né? Por favor. Esse registro, então, quando a pessoa passa pelo tratamento, ela não cria, claro que ela, né, a gente fala abraçar a jaca, pisar na jaca e dançar com a jaca. Mas, caso contrário, vai que vai. Mudança da vida, mudança da vida total. E assim, na verdade também, essa questão de fazer, né, pegando esse gancho aí do menino, a cada 15 dias, né, e até da sua paciente lá com Alzheimer fazer uma vez por mês, é muito bom, porque isso dá a gente chama de manutenção, né, mas isso dá um amparo, dá um suporte energético para o paciente. E então, assim, sempre ele vai estar, como a gente já disse aqui, né, em evolução, estado evolutivo, sempre. Então, é legal. A gente, quando a gente faz a terapia, né, não em casos específicos assim, mas a gente sempre orienta o paciente, fala, olha, se você quiser, né, você pode passar uma vez por mês, a cada 2 meses. E a maioria dos pacientes falam, não, eu quero. Né? Ou quando eles sentem a necessidade de dar um up na energia, aí eles vão. E assim, quando eles passam, como a Márcia falou, a não sei que ele tenha ido dormir com a jaca,
né? Não tem necessidade de mais 4 sessões, um tratamento completo, né? Ele, em uma sessão, a gente consegue equalizar, estabelecer a energia dele muito bem equalizado. Mas esses pacientes mais graves, por exemplo, né, os pacientes com histórico de câncer, por exemplo, a gente sempre acompanha mais de perto, porque entram outras questões, né, energéticas. Então, a gente acompanha mais de perto. Assim como esses seus pacientes, que têm um quadro mais delicado mesmo, né? E que bom, e você até comentou que o rendimento desse garoto aí que tem essas síndromes melhorou na escola, não foi? Sim, assim, ele tinha algumas atividades, tem, né, algumas atividades na escola e fora mesmo da escola, né? Tipo, vai atividade física, futebol, e aí ele sempre tinha uma dificuldade de participar. Se escondia para não, né, entrar no meio, para não estar junto. E ele parou de fazer isso, né? Ele realmente teve uma melhora muito grande na questão dele diária, porque, inclusive, foi uma coisa que a própria mãe colocou, né? Que ele se escondia, ele parou de se esconder. E aí, Dinora, eu acho importante, Dinora e Márcia, falar sobre a questão da leitura. Tem muitas pessoas que ainda procuram os registros achando que a gente vai ler, que vai contar uma história. Sim. Dentro do registro que foi encontrado. E toda vez que eu atendo, eu percebo que alguns pacientes mais que outros, eles querem saber, né? E eu explico, olha, a intenção da terapia não é essa. A intenção da terapia realmente é ir na causa. O que aconteceu ali e está reverberando hoje, nessa existência, em você. Sim. Então, eu acho muito importante, assim, que vocês possam falar, né, um pouco mais a respeito sobre isso. Então, isso foi muito bacana de você ter falado, Fátima, porque assim, bom, a história dos registros acásticos existem há muitos anos já, né? Então, assim, existem muitas referências, muitos escritos, muitas bibliografias referentes aos registros acásticos. Só que, assim, a gente vê que existem muitas leituras, como você mesma ressaltou. Então, assim, dentro da nossa terapia, o que acontece? A gente não faz a leitura do registro acástico. A gente investiga o registro acástico negativo, que traz as informações negativas que bloqueiam a nossa vida, porque nós obedecemos fielmente a toda a informação do registro acástico. Então, a gente pode afirmar que o registro acástico, ele é sim a causa primária de qualquer coisa. A causa primária de qualquer problema que a pessoa venha a ter. Assim como os registros acásticos positivos, também é a causa primária de tudo de melhor que ele tem, né? Então a gente... talentos, né? Oi? Nossos dons, talentos. Sim, tudo. Nossa qualidade, nosso melhor, né? Então, o que acontece? Energia limpa. A gente durante todo o nosso caminhar, a gente vai criando esses registros acásticos, tanto positivos quanto negativos. Só que quando os registros acásticos negativos, eles ficam latentes, eles acordam, né? Vamos falar nessa linguagem. Eles acordam, eles ficam latentes, então eles ficam mandando informações negativas, né? Para que a gente realmente acabe se bloqueando. Porque todo registro negativo ele tem um potencial de proteção muito forte. Então, por exemplo, as próprias doenças, né, que são bloqueios importantíssimos. Você vê o Alzheimer é um bloqueio absurdo, né? E entre os outros. Mas, por exemplo, pessoas começam a ter dificuldades nos relacionamentos, escassez. Me ajuda aí, universitário. Né? Escassez. Tudo isso. Medo, ansiedade, tudo. Né? Tudo isso.
Fala, É amor. uma coisa assim, esse registro acástico negativo, né? Só vai ter uma visão não agradável, né? E quem é que vai, uma pessoa que chega para nós, vamos supor, com depressão, e você vai falar alguma coisa não agradável, em vez de ajudar, você vai prejudicar. Então, a Pois nossa é, intenção não é para a gente fazer fofoca. Claro que dependendo de uma situação ou outra, a gente fala algo para ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo na vida dela atual. Mas não é uma leitura, e sim uma cura, que a gente transforma sim. aquele edito, ele deixa de existir. E é por isso que a pessoa muda, por isso que tem essa mudança, por isso que a pessoa se sente melhor, bem-estar, né? Energia, vibração, saúde, relacionamento, é o lado financeiro. Por quê? Porque aquele registro estava ativado, e que só pode ser investigado se ele está ativado, algo ativou, o que ativou é uma sensação, uma emoção. É uma terapia muito sinestésica, porque a gente vai trabalhando através das sensações, das emoções, que o que importa na realidade foi aquilo que gerou aquele registro, não o evento em si, né? Que nem vão falar sim de um registro coletivo de uma escravidão. O que ficou ali foi a sensação de não liberdade, de estar preso, de não poder realizar a sua autonomia, de estar, de não poder andar sozinho, caminhar ou fazer algo na sua vida. Então, isso é muito interessante. Aí, uma vez que a gente acha esse registro, a gente dá o comando de cura, que é chamado assim, e ele se transforma nesse cura. É uma coisa interessante falar, que muita gente não sabe, eu e a Dinorá trabalhamos juntos, né? Que fala nós, né? A gente atende junto por uma missão, né? Esse não é o papo de hoje, uma missão por outro dia, e é por isso, quando a gente fala nós, né? Nós atendemos juntas e canalizamos também juntas, que uma vê, a outra vê também, ok? Sente. É, é. E assim, e que nem a Márcia estava falando aí, né, de quando a gente está investigando o registro, às vezes o próprio registro não possibilita a visualização, né? Isso acontece assim muito frequentemente. O próprio registro não facilita. E assim, a gente também não precisa saber, né? A gente só precisa realmente entender, sentir aquela informação, porque é essa informação que vai ter coerência para o paciente, né? Vai Então, fazer toda a diferença. exato, porque é coerente, né? Então, o paciente ele chega com medo, por exemplo, de De bicho, animal, de cachorro, de gato, de cobra, enfim, qualquer do que hora. quer que seja, né? Com certeza, se ele chega com essa queixa, com certeza a gente vai encontrar registros negativos que estão relacionados com a questão que ele sofreu ataque, ou que ele teve pavor, ou que ele não conseguiu se desvencilhar de uma situação onde tinha animal envolvido. Então, quando a gente fala, né? Então, você não vai chegar e vai falar, olha, você foi atacado por animais e tal. Não, né? Isso não interessa, porque a pessoa já tem o medo. Então, assim, a gente não vai ficar pondo florzinha nesse medo, né? Então a gente fala, olha, você não conseguiu se desvencilhar. Então, assim, é uma sensação de impotência. Aí a pessoa fala, nossa, é verdade, eu me sinto impotente na frente de um bicho. Né? Tô falando aqui, né, De um pegando. caso que a gente É, atende. então, assim, E mas um, tem várias situações que, na verdade, o que a gente passa, né, para o paciente são essas informações que são relacionadas e que para ele faz muito sentido, né? Então, assim, tem muita coerência, não é uma viagem na maionese. E eu ia falar uma coisa que acabei esquecendo, porque eu ia até falar com a Fátima também. Ah, fugiu, mas depois ela volta. Então, isso é bem legal também de falar. E as pessoas, muitas pessoas, elas realmente
acham isso, né? Elas entendem que a gente faz leitura, né? Algumas pessoas falam assim, olha, mas vocês fazem leitura? Não, a gente não faz leitura. Mas alguns registros a gente acaba E a falando. gente não é contra ninguém que faz leitura. Nada, ok? pelo amor de Deus, nada. Porque a gente, quando vai dar o curso fora do país, né, porque assim, investigar e curar, né, é do ICRA. E tem pessoas que não conhecem mesmo, que a gente começou há 5 anos. Então, é uma terapia muito nova diante de todas essas que estão aí, né? Não do registro acástico, como a Dinora falou, que já existe, mas diante de todas. Então, ela é muito nova. Então, tem pessoas que elas acabam se enganando, associando, né? Associando uma coisa com a outra, mas são totalmente diferentes, né? Tem, assim, cada um tem a sua terapia e cada um faz aquilo que sente fazer, né? Então, a gente deixa bem claro que a gente, né, não está aqui, a gente só está explicando essa diferença, né, que existe. O Marcelo, boa noite, Marcelo. Ele está perguntando se a gente indica alguns livros sobre o assunto. Na verdade, esse assunto da ICRA, não temos livro ainda. Né? Mas assim, ainda. Porque... eu pensei nisso hoje, hein? Viu? É lógico, a gente precisa começar a pensar nesse projetinho aí. Então, assim, Marcelo, a gente não tem livros relacionados ao nosso trabalho, né? Você vai encontrar vários... sobre registros acásticos, você vai encontrar bastante coisa, porque já tem bastante coisa aí de referências bibliográficas. Mas do nosso trabalho, a gente não tem livros, né? O que a gente faz mesmo. é o curso, a gente... Aliás, gente, deixa eu já aproveitar e passar aqui. Todas as informações que a gente vai passando, a gente coloca no Instagram, nesse que vocês estão participando, no nosso site, né, que é o www.icregistroacástico.com. E dia 30 de abril, a gente vai fazer uma vivência sobre os registros acásticos, né? Agora eu não lembro o nome. Presencial. Agora eu não lembro o nome. Qual é o nome mesmo? Eu não anotei. Desculpem. Mas assim que tiver tudo prontinho, a gente já vai lançar. Então, quem quiser participar, será muito bem-vindo, né? Não precisa sobre as informações, né? A pessoa vem em contato com a informação. A gente vai falar um pouco de frequência binária. Vai ser vários assuntos, né? Para a pessoa conseguir entender, identificar em si mesma um registro e, dessa maneira, ela vai Eu lembrei. Além da gente falar sobre frequência binária, tudo relacionado aos registros acásticos, porque, de novo, o universo dos registros acásticos, ele é infinitamente amplo, é muito grande, existem muitas características de registros, muitas classificações de registros, né, coisa que a gente nem imaginava. Então, não é só registro acástico, ponto, final. Não é. Opa, tudo bem? Gato. O gato? Foi aqui minha... Não, tudo bem. Os nossos bichinhos são muito ativos. Né? Então, assim, então, como eu falei, né, não só registro acástico, ponto final, não se fala mais isso. Não, é um universo imenso que tem várias situações envolvidas com os registros acásticos, né? Então, assim, quando a gente dá essas vivências, esses workshops, é justamente para a pessoa se familiarizar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais do que vem atrás. A gente costuma dizer que o registro acástico é a ponta do iceberg, mas que o mundo dele, o universo dele, é tudo que está por baixo, né? Então, dia 30 de abril, a gente vai ter essa vivência, onde a gente vai... no Espaço Círculo de Amor, aqui em Santos, estão todos convidados.
E a gente vai falar também sobre frequência binária, vai falar sobre os registros, vai falar sobre as informações negativas, positivas, vamos falar sobre frequência Processo de binária. cocriação. E a gente vai falar sobre a energia da criação, como é que você manifesta a sua energia, porque se o registro ele é a causa primária de tudo, né? Então, por aí você já começa a pensar. Então, a gente vai... Né? Não é? Né? Então, assim, se o registro acástico é a causa primária de tudo, então a gente vai começar a entrar um pouquinho nessas questões, né? Meditamos. Sim. A gente não chama meditação, a gente chama interiorização. É diferente. Ó, se você puder ver dia 30, você vai fazer, tá bom? Vai fazer e vai gostar. Né? Todo mundo gosta, por isso que eu tô falando, tá? Ai, gente, alguém mais quer perguntar alguma coisa? É legal quando vocês participam, né? A live fica mais divertida. Dinâmica. Dinâmica. Até que os bichinhos domésticos, eles também participam. Ah, beleza. Né? A gente faz interiorizações, a gente entra em contato com os registros, nas vivências, a gente não faz a investigação nas vivências, né? A gente trabalha, a gente entra em contato com os registros acásticos, sempre com algum assunto relacionado aos registros. É bacana, vale a pena, pelo menos assim, para conhecer, né? Para entender um pouquinho mais e para principalmente sentir, né? Porque quando se fala de registro acástico, o mental, o racional, ele tem que dar uma trégua, né? Ele tem que ir para a praia, curtir um pouquinho. E o sensorial fica lá, né? Para o sensorial mesmo entrar em contato com o registro, obrigada, né? Marta, obrigada aí, viu? Pelo companheirismo. Então, Fátima, você quer colocar mais alguma coisa? O que eu quero colocar, assim, que eu sou muito grata ao universo que me fez encontrar vocês. Vocês no meu caminho, né? Que eu acho a gente... É verdade, não é nada por acaso, né? Sim, então, com certeza se a gente se encontrou, tem um motivo. Seja por mim, seja por vocês, né? O reencontro aconteceu, então eu sou muito grata. Às vezes a gente tem altos e baixos, mas aí a gente centra novamente e olha, continua. De novo, né? Continue a nadar. Continua a nadar, não pode morrer na praia. Não. É isso mesmo, Fátima. E assim, deixa eu ver, peraí que perguntaram uma coisa aqui. Tem algo a ver com chakras? Com chakras, pois tem o curso de Tantra e Yoga. Não. A gente vai além disso também, né? É sempre pensar assim, Marcelo, que quando se trata de registro acástico, é a informação primária de tudo. Então, a gente vai um pouquinho mais profundo, sabe? A gente entra um pouquinho mais em outras questões, tá bom? Mas sim, a gente trabalha com liberação dos centros energéticos, óbvio, né? Porque tem que limpar isso. A energia tem que estar fluindo bem. E a gente convida, né, para conversar. Fátima, passa aí os seus contatos, né, onde você atende, tudo isso. Então, eu atendo atualmente na Praia Grande, no Espaço Essencial, Terapias e Estética, atendo à distância. Você atende presencial também? Atendo presencial também, se a pessoa preferir, atendo presencial. E também atendo, às vezes, né, cheguei a atender no Espaço Círculo de Amor também, da Márcia, que é um espaço maravilhoso, uma energia maravilhosa,
Não tem Aqui quem não nasceu- goste do espaço dele. Aqui é que nasceu o ISRA. Eu ia falar isso, é o berço dos registros aí, no espaço. O preço de registros, é isso É. mesmo. E aí o meu contato, eu vou deixar aqui, que é o 98815-0357, o DDD 13. E tem o Instagram que eu uso mais atualmente, que é o Fátima_D_Abreu, com 2 U's no final. Ok. E é isso, meninas. Gratidão, viu? Obrigada a Recomendo você. vocês, eu sou terapeuta, que é ótimo. Tô fã dessas duas aí. E uma ótima pessoa. Oi? também. Recomendo a terapeuta, que é uma ótima profissional, comprometida, e uma ótima pessoa também. Os dois juntos. Exatamente. Pode ir que vão estar bem cuidados, Ó, com coraçãozinho. certeza. Vão estar bem cuidados. Fátima, gratidão aí pela parceria, aí, pela caminhada. Obrigada mesmo. Vai tá ficar bom? gravado, né? Isso, vai Tamo ficar junto. gravado, viu? Aí você pode colocar no seu Insta também, tá bom? Gente, Tá bom, para tá todos bom. que nos assistiram, que estiveram conosco, um beijo enorme. Obrigada aí pela Boa companhia. noite para todos. E daqui 15 dias a gente tem outra live. Que a Esse gente mesmo vai... canal. nesse mesmo canal, que a gente vai falar sobre algum assunto também que está em contato com os registros acásticos, né, com a ICRA, tá bom? E é isso aí. Então, uma boa noite, uma ótima semana para todos. Fátima, obrigada. Márcia, obrigada. Beijo. Obrigada, A gente- Dora. Gratidão. Tamo junto. Vou pegar na água. Isso, vai lá, vai lá. Beijo, meninas. Até mais. Tchau, tchau, tchau.